da minha geração, de Sócrates, Zico, Júnior, Falcão, Cerezo, Serginho. Então, era a seleção que encantou e que, infelizmente, tomamos aquele gol lá do Paulo Rossi. Olá, eu sou Eduardo Tironi e estamos aqui para mais uma edição do projeto Em Cara de Frente. É a terceira entrevista da série. O Lance se uniu à Bayer e convidou diversos ídolos do esporte para falar sobre suas carreiras, momentos atuais de vida e também conversar sobre um tema extremamente importante. A gente está no Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A gente tem que encarar de frente esse tema e incentivar cada vez mais para que os homens cuidem da sua saúde. O convidado de hoje é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Só isso. Foram 190 gols no Campeonato Brasileiro. E ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca também. 279 gols. Lembrando, o Campeonato Carioca teve gente como Zico, Romário, um monte de gente, Garrincha. Bom, e além de, claro, ele também é o maior ídolo de uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil, o Vasco. Vai ter até uma estátua para ele erguida lá e vamos falar sobre isso também. Carlos Roberto de Oliveira, ou Roberto Dinamite. É um prazer estar aqui com você, viu? Para mim é uma alegria, depois de tudo isso aí, falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, e eu fico feliz de tudo que passei e vivi ao longo de mais de 20 anos de carreira. A gente estava falando agora mesmo sobre uma foto linda sua, né? Você entrando no estádio da Ilha do Governador, uma história, uma foto icônica sua, você jogando pelo Vasco da Gama com um monte de torcedor em volta, um negócio maravilhoso. Olha, do jeito que o futebol é hoje, Roberto, em que os jogadores mudam de time toda hora, vão para o exterior muito cedo, vai ser difícil alguém superar essas suas duas marcas, né? De maior artilheiro do brasileiro e maior artilheiro do carioca. É muito difícil que alguém supere isso. É verdade. Até em razão disso, né? Hoje o jogador com 16, 17 anos já está sendo observado nos clubes, com 17 ou 18, já se está pensando em uma transferência, né? Então a permanência no clube formador ela é muito curta, ela é muito pequena. Então acho que aí está a diferença, né? Eu que joguei muitos anos também, acho que essa marca vem em razão disso, né? Não só do tempo que joguei, mas também porque, com toda a humildade, acho que fui um bom centroavante, um bom goleador. Será que você foi um bom centroavante? Acho que mais ou menos. Nossa Senhora. Mais ou menos. Ter feito 190 gols no Brasileiro e 279 no Campeonato Carioca é para pouquíssima gente, né? Vamos falar a verdade. Pouquíssima não, para quem que é simplesmente o recordista. Bom, o que você anda fazendo atualmente, hein, Roberto? Você tem alguma ligação ainda com o futebol, com o esporte? Ou você aposentou de vez? Não, diretamente com o esporte, são projetos na área de formação de jovens, de escolinhas de futebol, que levam o meu nome. A gente tem buscado e está fazendo parcerias, principalmente com vários municípios, né? Essa ideia para que aquilo que eu vivi, né? E alguém está ali, lá em Caxias, foi me observar, me viu jogando, né, no clube amador, e logo depois tive a oportunidade de vir jogar no Vasco com 14 para 15 anos. Então, a nossa ideia, e a ideia do projeto em si, é essa, né? E ela começou em cima da minha história, da minha vida, do meu bairro, onde eu nasci. Eu fiz um instituto que na casa dos meus pais, que já faleceram, mas que
onde eu iniciei praticamente tudo e vejo a importância não só do projeto dentro da área de esporte, mas também que ajuda na formação do nosso jovem, da criança, do adolescente, entendeu? Então, eu não quero ser exemplo, eu sou uma figura normal, comum, igual a todos, mas tive um pai e uma mãe que, para mim, foram importantes no meu início, na minha formação, e hoje eles já não estão aqui, mas continuam sendo importantes por tudo que eu percorri, por onde passei, com tudo que eu convivi, com sucesso, com fama, com dinheiro, e graças a Deus eles continuam sendo a minha referência. Então, acho que é nesse sentido que eu busco isso, né? Com esse projeto. Hoje eu tenho um programa também na rádio, todos os domingos, né? Onde tenho a honra e o prazer de estar ali com grandes jogadores do passado que eu tive a oportunidade de conviver, né? Que é o Dé, meu querido Dé, o Gerson, Caiotinha de Ouro, né? O Gilson Ricardo e outras pessoas que estão ali também dentro do processo. Mas esses caras, para mim, foram pessoas que o Dé me ajudou muito no início da minha carreira dentro do Vasco, né? Nos anos 70, eu estava jogando juvenil, 71, 72, e ele estava ali. E o Gerson, uma pessoa assim, emblemática, não só como jogador, mas como pessoa, né? Um cara que fala o que sente, o que pensa, e sem sombra de dúvidas, naquela seleção de 70 e também no futebol, né? Foi um dos grandes jogadores desse setor de meio campo aí, que eu tenho maior admiração e maior respeito. Então, para mim, é uma honra estar com esses caras. Só gente ruim de bola, né? Você, Dé, Gerson, só cara que jogou pouco futebol. Não tá tão bom assim. Pelo amor de Deus, só craque. Só craque. E esse projeto que você está falando, que você está fazendo de escolinhas de futebol é muito importante. Você falou da importância, claro, dos seus pais, que te apoiaram o tempo todo, mas tem muita gente que não tem isso, né? Muitos jovens que vão para o futebol, precisam do futebol de qualquer maneira e um encaminhamento para eles é sempre muito importante. Bom, hoje a gente está aqui também para fazer um alerta sobre o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais frequente em homens. Só o câncer de pele tem mais incidência. É por isso que, por volta dos 50 anos, todo homem tem que fazer um check-up, procurar um urologista e encarar de frente o exame de toque. Por quê? Porque 75% dos casos acontecem na terceira idade. Ô, Roberto, como você tem cuidado da sua saúde? Você está agora com 67 anos, se não me engano. 67, cara. Eu tô nessa aí, que a gente tem que, mais do que nunca, né, olhar esse aspecto e fazer sem... A gente chega numa idade e os caras ficam assim com medo, com vergonha e tal, não sei o quê. Encarar de frente, sim, mas eu acho que o exame é fundamental para que a gente possa estar preservando, tá se cuidando e tá tomando ciência do seu dia a dia, de como está o seu físico. Claro que não era a mesma coisa, hoje não é a mesma coisa lá dos anos que eu jogava, então, mais do que nunca, é fundamental esse acompanhamento, entendeu? E acho que esse projeto, principalmente dentro dessa área do câncer de próstata, ele é fundamental, ele é muito importante para todos, né? E acho que, eu vou dizer para você, as pessoas têm um receio, um medo, ou não sei, só digo o seguinte, não dói, Claro. E vamos fazer essa coisa de uma forma até permanente, né? Todo ano, que acho que é fundamental para que a gente possa ter uma saúde mais tranquila e viver um pouco mais. Na verdade, esse preconceito é uma enorme bobagem, né? Que as pessoas falam, não sei o quê, é uma grande bobagem. É muito importante que todo mundo faça a partir dos 50 anos ali, o exame de toque, check-up e tudo mais. Você joga a sua bolinha ainda, Roberto? Cara, agora nem tanto. Porque logo depois que eu encerrei a carreira, mais uns 4, 5 anos e tal, e eu tenho, porque de infância tem uma diferença, né, de uma perna para outra, tem uma diferença de quase 3 centímetros. E isso lá atrás, no início da minha carreira, eu não sabia, não tinha muita noção.
comecei a usar uma proteção, uma atadura especial, depois um terçoplástico, mas mais tarde, mais à frente um pouquinho, comecei a usar palmilha e tal, e essa coisa cessou e vivi bem até ali. Mas quando tu encerra a carreira, de repente tu aumenta um pouquinho o peso e tal, essa coisa toda, e começou a me dar uma dor no tornozelo direito, e aí no diagnóstico era tipo um movimento que você faz com o pé e pega, atinge a cartilagem, e isso entra na articulação e dá uma dor absurda. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, entendeu? Coloquei 2 pinozinhos ali no tornozelo, entendeu? Para diminuir esse movimento, cessou a dor, nunca mais eu tive. Agora, para jogar, entendeu? A dificuldade não só da idade também, mas de você ter uma vida, vamos dizer, de poder estar fazendo exercício com frequência. É isso que eu estou buscando para, quem sabe, ainda participar aí de alguns jogos festivos. Sou convidado para muitos jogos, assim, coisas de final de ano, ou palestras fora do Rio e tal, essa coisa toda. Então, eu estou me cuidando e me preparando melhor para poder, pelo menos, entrar em campo, saudar a torcida, dar um chutinho para cá, outro para lá, mas com o devido respeito e segurança para que nada de mal aconteça. Você fez mais de 700 gols na carreira, se você não fizer mais nenhum até o fim da vida, também não vai fazer nenhuma diferença, né? Você já fez gol pra caramba, vamos combinar. Eu queria saber de você, e essa história de São Januário, hein? De estátua em São Januário. A diretoria de Vasco criou um esquema de doação que foi um sucesso, a meta já foi atingida e tal. O que você está achando dessa história, hein? Cara, eu estou achando super legal. Eu, sinceramente, assim, eu não projetei isso, não pensei isso na minha vida de atleta e dentro do Vasco, principalmente. Mas quando a coisa vem de uma forma natural e espontânea, eu acho que é muito legal. Então, eu tenho o maior orgulho, maior honra de ter jogado, como você falou, eu joguei... Aí, vamos lá, Pelé, Roberto e Rogério Ceni, os 3 jogadores que mais vezes jogaram vestindo a camisa do mesmo clube. Então, e a minha história no Vasco é uma história legal, uma história muito boa e bonita, ídolo, porque quem te vê ídolo é o torcedor, quem te enxerga como ídolo é a torcida, mas uma trajetória, para mim, muito legal, assim, de muito respeito, mas só que, assim, pessoalmente, eu nunca projetei essa coisa, o Vasco vai fazer, eu tenho que fazer, não, entendeu? Eu já me dava por satisfeito, porque aonde eu chego, aonde eu vou, o carinho do torcedor, no modo geral, ele é muito legal, ele é muito bom, mas receber essa homenagem, né, até em vida, né, que normalmente essas coisas acontecem, na grande maioria, quando você já faleceu, já foi embora. Então, eu espero, até o final do ano, aí, esse negócio da estátua possa estar acontecendo, e eu, mais uma vez, agradeço às pessoas, à direção do clube e a todos que projetaram, e principalmente o torcedor do Vasco, né? Que mais uma vez mostrou a sua força, a sua grandeza, entendeu? Foi algo que eles fizeram em 4 ou 5 horas, eles atingiram a meta, e isso para mim é motivo de orgulho, de carinho, de troca de carinho, de respeito com a instituição e principalmente com o torcedor que, torna a dizer, me projetou e me colocou nessa condição de ser um dos ídolos de um clube onde por ali passaram grandes ídolos, grandes artilheiros, grandes goleiros, né, de Barbosa, Ademir, essa turma toda, Edmundo, Romário, Bellini e outras grandes figuras do futebol brasileiro e mundial. Então, para mim, é motivo de muito orgulho. Pois é, mas bom, motivo de muito orgulho era o mínimo obrigação, né? Você é o maior nome da história do Vasco, é óbvio que tinha que ter uma estátua lá. Isso nem se discute, muito legal essa homenagem. Agora, o ano que vem tem Copa do Mundo, né, Roberto? Você jogou 2 Copas do Mundo. Eu quero saber o que você tem achado da seleção do Tite. Cara, eu acho que, primeiro, para mim, foi uma honra
vestir a camisa da seleção brasileira, que é um pouco diferente agora, dessa geração, para a nossa lá atrás, né? Porque quando acontecia uma convocação de seleção, você ficava todo nervoso e ouvia, acompanhava na televisão, saber se você estava na lista ou não. Então, essas coisas assim, mexiam muito com a gente. Mas eu participei em 78, 82. 78 eu joguei na Argentina, né? E acho que tive uma participação boa. Aí entra aquela coisa, campeão moral, que não é nada, não adianta muita coisa. Em 82, eu já numa situação também que eu estava vivendo um bom momento no Vasco, no próprio campeonato, e fui convocado assim de última hora, já que na cabeça do técnico, que isso acontece, né? O técnico define os seus jogadores, e estava muito próximo já do início da Copa do Mundo, e eu fui convocado em razão da contusão do Careca. E aí, em 82, fui para lá, para a Espanha, fiquei treinando, me dedicando, esperando uma oportunidade, porque eu sempre falo isso, aquela seleção foi a minha seleção da minha geração, né? Dos anos 70, eu comecei em 74 a ser campeão brasileiro, e depois joguei quase até 90, mas nesse período, os caras que jogaram ali foram os jogadores da minha geração e os grandes jogadores, no meu modo de ver, que vestiram a camisa daquela seleção de 82. E eu só lamento não ter participado, não ter atuado, porque você sabe melhor do que ninguém, seleção é aquele momento especial do jogador, e tem jogadores e jogadores, porque você tem um cara que é titular, você tem um cara que é reserva, que sabe que pode ser titular, e tem um cara que, se a seleção for campeã, ele está ali, está no bolo, e pô, é legal. E eu estava, acho que nessa leva aí de esperar uma oportunidade. Infelizmente, em 82, quando torna a repetir, a minha geração de Sócrates, Zico, Júnior, Falcão, Cerezo, Éder, essa turma toda, Paulo Vidoro, Leandro, e outros mais que estavam ali, Serginho. Então, era a seleção que encantou e que, infelizmente, nós não administramos isso, não jogamos com o regulamento, porque a seleção era tão boa que a gente saía para buscar o resultado e, infelizmente, tomamos aquele gol lá do Paulo Rossi. Mas assim, é muito interessante a história dessa seleção, sobretudo a de 82, da seleção de 82, porque é uma geração e uma seleção que encantou o mundo, e eu falo por mim. Eu amo o futebol da maneira como eu amo. Eu tinha 11 anos na época daquela seleção, eu amo o futebol como eu amo por causa daquela seleção. É o time da minha vida. Aquele é o time da vida de muita gente, porque era uma coisa espetacular, aquele time, aquele elenco todo, né? Você, todo mundo que participou daquela campanha. É o que eu falo, a seleção era tão qualificada, tão boa, né? E se eu tenho, assim, a nível do futebol, ou a nível, principalmente da seleção brasileira, foi não ter tido a oportunidade de jogar pelo menos 45 minutos com aquela seleção. Pois é. Porque realmente os caras eram fantásticos. Mas passou, e vida que seguiu, nós seguimos a nossa, e todos seguiram o seu caminho. Essa é uma das questões sobre aquela seleção, né? Por que você, Roberto, não teve mais chance de atuar naquela seleção? Você estava numa fase espetacular no Vasco, depois jogou no Barcelona e tudo mais. Enfim, poderia ter realmente jogado mais, ter mais oportunidades de jogar. Bom, e quanto ao futebol brasileiro, Roberto, seu Vasco vai ficar mais um ano na Série B, não está nada bom, mas o que você tem achado do futebol como um todo, tecnicamente falando? Você acha que vai ter aquela coisa de espanholização, como se diz, 2 ou 3 times dominando tudo, como está acontecendo nesse momento agora com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? O que você acha? Eu acho que esses clubes, principalmente, esses clubes se prepararam um pouco mais para isso, né? Eles se reestruturaram. A própria Palmeiras, que viveu um momento
baixo, o próprio Atlético Mineiro, né, o Flamengo que veio lá de trás com essa mudança, né, administrativa, e aí pôde sim fazer equipes competitivas, equipes fortes, para disputar os campeonatos. Cara, o que eu vejo é o seguinte, num todo, eu acho que essas grandes equipes ela tem como se recuperarem. A gente está vendo também agora, nesse momento do Campeonato Brasileiro, equipes, desculpa sair um pouco, mas que está dentro do contexto, o próprio Grêmio, que é uma equipe super competitiva, uma equipe que tem um histórico de campeonatos brasileiros, de campeonato mundial e tal, essa coisa toda, Libertadores. Então, eu acho que tudo isso é reflexo também de administrações. Eu passei no Vasco, em 2 administrações dentro do Vasco, num período de 6 anos, e a dificuldade que você tem é que você não consegue administrar um passivo, um ativo e sim um passivo, entendeu? Então, eu acho que como exemplo, até eu acho que uma referência melhor é do próprio Flamengo, que hoje vive uma situação, mas que o Bandeira lá atrás buscou e fez com que os compromissos, como o próprio Vasco fez na minha época, aquilo que existia de pendências trabalhistas, de compromisso, a gente começou a cumprir essas exigências, entendeu? Mas o que eu vejo, principalmente no Vasco, falando diretamente com relação ao Vasco, é que a gente vive, não um inferno astral, mas vive uma situação muito interna de grupos dentro do clube, entendeu? Você viu aí a última eleição, 3, 4 candidatos à eleição, e o que eu vejo dentro disso é que as pessoas ou elas se unem em prol da instituição, que tem que estar acima do Roberto, acima das pessoas, porque senão a gente vai estar vivendo isso, que nós ficamos mais uma vez aí na segunda divisão. Então, eu sempre me coloco com relação às pessoas que estão dentro do Vasco, os presidentes e as pessoas que estão em disputa, sempre me coloco à disposição para ajudar o Vasco, dentro daquilo que for possível, ajudar o Vasco. Se eu não puder ajudar, eu vou ficar aqui da minha casa mesmo acompanhando, mas não atrapalhando, né, aquilo que pode ser feito, e a forma que tem que ser feita é deixar um pouco essa coisa da vaidade de lado e cada um dentro daquilo que se propõe ou que se deseja um dia se tornar presidente, ele possa encontrar um clube melhor do que está hoje. E para ele estar melhor, essas pessoas têm que, de uma certa forma, ter humildade e se unirem para que esse processo possa acontecer de uma forma mais tranquila, mais transparente e com competições ou com equipes mais fortes do Vasco, para que esses compromissos possam ser realizados e, ao mesmo tempo, fazer com que o torcedor do Vasco tenha essa alegria, essa satisfação de ver o Vasco campeão, não só voltando para a primeira divisão, mas voltando a ser o Vasco de muitos títulos, que por muitas vezes aconteceu ao longo da minha vida e principalmente da vida da instituição Vasco da Gama, esse clube centenário que me enche de orgulho. Roberto, quais são os seus planos para o futuro, para a gente ir encaminhando aqui para o final? Cara, a minha cabeça está muito pautada dentro desse projeto de esporte, dentro da área de esporte. Eu tenho algumas situações, uma delas até se falou há pouco tempo, há uma semana e pouco atrás, possivelmente dentro de uma função dentro do Vasco, que hoje na minha cabeça não passa isso, entendeu? Não passa. Eu acho que eu posso ajudar muito mais, estando ali ao lado, tentando buscar junto com as pessoas que pensam o Vasco, que querem e desejam alguma coisa de positivo para o Vasco. Outras coisas dentro dessa área de esporte, eu já falei, eu acredito nisso, acredito na formação dessa juventude, da garotada. Dizer para você que já fui procurado por vários segmentos, por vários partidos políticos para que eu me candidate a uma situação. Eu já vivi isso ao longo de um período, logo depois que saí como jogador, entendeu? Então,
Hoje eu tenho uma outra visão, uma outra cabeça, eu não entraria nesse processo. E se for entrar, seria de uma forma muito diferente de tudo. Mas acredito que nós precisamos ver e olhar não só o futebol, mas o Brasil de uma outra forma, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais realista. Eu acho que nós estamos precisando, nesse momento, de pessoas que queiram, não só no futebol, mas principalmente nesse segmento, que é uma paixão para todos, mas que, no meu modo de ver, ainda tem, entendeu? Restrições e não é olhado como deveria, porque eu torno a dizer, eu tenho viajado muito o Brasil. Essa semana mesmo eu estive em Manaus, fazendo e participando de um evento de palestra e de inauguração de uma loja, e vi o carinho dos torcedores e também a necessidade de se fazer alguma coisa, de fazer algo em cima disso, dessa coisa da formação, da preparação, e não só de botar na cabeça do garoto ou do jovem que ele vai ser um jogador de futebol, mas botar na cabeça dele que ele tem que se preparar através do esporte, através da família, através da educação, um cidadão de bem, uma pessoa que pode, sim, buscar dentro de uma escola técnica, de uma faculdade, dentro de uma formação, o seu caminho, com mais respeito, com mais dignidade. Não é tão difícil, entendeu? Mas a gente tem que sair dos projetos e tal, mas colocar em prática isso e tentar atingir uma camada muito grande da população, principalmente nesse segmento das pessoas mais simples, mais humildes. Perfeito, muito bom, Roberto. Bom, para encerrar esse nosso papo aqui, um recado importante. Para a gente ter uma saúde campeã, que ainda desperta orgulho e carinho da nossa torcida, como a gente tem pelo Roberto, que está aqui com a gente precisa cuidar dela, cuidar da nossa saúde. Apesar do câncer de próstata ser uma doença comum entre os homens, a maioria não encara de frente o tal do exame de toque e nem vai ao médico com regularidade. Mas uma coisa é fato, o diagnóstico precoce salva vidas. Por isso, fica aqui o incentivo e um alerta a vocês. Vamos cuidar mais da nossa saúde e fazer com que ela seja campeã. Encara de frente. Para se informar mais ainda sobre esse assunto, você pode acessar o bayerparahomens.com.br e também praticar esporte, ter alimentação saudável, ir regularmente ao médico, também ajuda, como o Roberto já falou aqui pra gente, né, Roberto? Ir ao médico, praticar esporte, isso aí, ter alimentação razoável, saudável, sempre conta. O quadro de hoje fica por aqui e na semana que vem a gente volta com mais um craque. Fiquem ligados. Tchau.